Namastê pessoal, aqui é a Bia com mais um vídeo da série Chamas Gêmeas, Almas Gêmeas. Esse é o vídeo de número 23. Eu tô gravando no dia 17 de maio de 2021, após aquela proposta de 40 dias de introspecção que foi feita no vídeo de número 22, né? Um convite para quem sentisse no coração de entrar num momento mais introspectivo. E aí, por isso, eu não entreguei o vídeo no dia 5/5. E quanto ao dia 6/6, eu ainda vou avaliar com os meus mentores se a gente vai entregar algum vídeo no 6/6, tá? Não estranhem se por acaso a gente não colocar nada no 6/6. E aí, no caso, vai ficar para 7/7. Essas datas, elas são somente marcações para eu não me perder e ficar muito tempo sem entregar vídeos de Chamas Gêmeas, tá? Porque já tem alguns meses que a gente vem trabalhando sem prazos, tá? Se você tá chegando aqui de paraquedas, você não sabe do que eu tô falando, não sabe o que são Chamas Gêmeas ou Almas Gêmeas, eu sugiro que você vá nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que são os 2 primeiros vídeos da série. E lá você vai conseguir entender melhor o que é feito aqui, né? O trabalho que é desenvolvido aqui. Eu venho fazendo esse trabalho há 2 anos e muito já mudou, né? Até na própria estrutura do trabalho. Mas é importante voltar ao início para você conseguir entender e conseguir, inclusive, entender também o desenvolvimento que vem sendo dado aqui, tá? Eles pediram para mim que eu fosse mais direto ao ponto hoje, sem fazer aquela introdução que eu faço, né, explicando uma coisa ou outra, ok? Então a gente vai direto para aquela visualização que temos feito. Vou fazer a leitura para Chamas Gêmeas e Almas Gêmeas em separação e depois Chamas Gêmeas e Almas Gêmeas em união, e a gente vai fluindo a partir daí. Eu tô aqui com a minha caixa com aqueles decks que eu sempre uso, tá? E a gente vai usando também intuitivamente, tá? Ainda não sei qual vai ser a ordem, eu vou ver o que vem. Hoje, quem tiver aquele quartzozinho rosa, tá? Se você não tiver um quartzo rosa, usa o cristal que te chamar, tá? A gente vai ficar com o quartzo aqui por perto, tá? Para fazer a visualização, e eu vou fazer a leitura com ele também, tá? Pra gente ficar bem ancorado. E por que o quartzo rosa de preferência? Para trabalhar a questão da abertura do cardíaco, né? Não tem como a gente pensar em manifestar um relacionamento de chama gêmea ou alma gêmea, ou manter um relacionamento com uma pessoa com quem a gente tem essa conexão de alma, sem a gente ao menos ter a mínima abertura do coração, né? Vira um outro relacionamento qualquer, se você não tem essa abertura do cardíaco, tá? Então quem tá chegando, vai lá na descrição do vídeo, volta para trás, vê um pouquinho e depois você retorna para esse vídeo ou para o mais atual. Se por acaso algum outro te chamar, porque eu tenho uma playlist com todos os vídeos, se algum outro te chamar, vai nesse outro que te chamou, porque ali tem uma mensagem para você, tá? A gente não tá mais trabalhando com tempo e não estamos trabalhando mais com a questão de previsão, né? Prever o que vai acontecer. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é trazer uma orientação para as pessoas que estão nesse caminho, porque é um caminho complexo e as pessoas precisam de um mínimo de orientação. Então é essa vibe, é esse o sentido, tá? Eu não estou preocupada com previsões aqui. Muito por isso que a gente tirou essa questão do tempo. As datas que eu coloco lá dos portais são só para eu não me perder. Então, dados os recados, vamos lá. Vocês fiquem, quem quiser dar pausa no vídeo para pegar o seu cristal, fica com o cristal nas mãos para a gente fazer a visualização.
Se vier alguma mensagem, eu vou falar, senão a gente vai direto para a leitura das cartas, tá? Então, segura o seu cristal nas mãos. Eu vou segurar assim, da maneira como for mais confortável para você. Se coloca numa postura confortável, com a coluna reta. Procura não deitar. Procura ficar sentado ou sentada. Faz algumas respirações profundas. A energia está bem forte. Tem estado cada vez mais forte a energia dessa egrégora. Não só a nossa aqui, mas toda a egrégora de chamas gêmeas e almas gêmeas que estão conscientemente nesse caminho, né? Que escolheram estar nesse caminho, nessa vida. E começa a perceber a energia que sai do cristal. Começa a perceber a energia das suas mãos interagindo com o cristal. Deixa essa troca acontecer. Deixa a energia do cristal passar pelas suas mãos, pelos seus braços, entrar pelo coração. Você pode dar uma cor, uma forma, uma temperatura para essa energia, a primeira coisa que vier à cabeça. E essa energia ela vai seguir pela sua coluna, ela vai descer do coração, vai passar pelo plexo solar, umbigo, cóccix, pernas e pés. Ao chegar nos pés, essa energia ela vai se transformar em raízes. Essas raízes elas vão descer pelas camadas de solo, chegando até o centro da terra, se fincando num cristal de quartzo gigante. Você permite essa troca acontecer. Você retorna pelo caminho que foi traçado, subindo pelas suas raízes, passando pelas camadas de solo, entrando nos pés, pernas, cóccix, umbigo, plexo solar, coração. Segue subindo, passando pela garganta, pelo centro da testa, pelo topo da cabeça. Chegando ao topo da cabeça, essa energia se transforma num tubo de luz, que vai fazer a conexão terra e céu. Através do tubo de luz, nós passamos pelas camadas da atmosfera, subimos pelas galáxias, estrelas, atravessamos as dimensões e chegamos até a fonte de tudo que é. Você pode imaginar a fonte da maneira que for mais natural para você. Feita essa conexão com a fonte, conexão terra e céu, nós retornamos, passando pelas dimensões, pelas galáxias, pelas estrelas. E tem uma estrela que se destaca mais. E conforme nós vamos descendo, entrando na atmosfera terrestre, uma estrela cadente nos acompanha. Nós continuamos descendo, entrando pelo topo da cabeça, centro da testa, a garganta e o coração. Eu vou deixar vocês aqui no espaço do coração enquanto eu faço uma oração. E em seguida, nós vamos para a leitura.
Essa questão da estrela cadente, eu vou entender literalmente, né? No sentido de pedidos, né? Pedidos que estão sendo feitos e pedidos que estão sendo concedidos, tá? Vamos ver se isso tem algum tipo de encaixe com a leitura. Como essa leitura, ela tem uma conexão com o portal 5 do 5, o 5, ele é um número que fala de instabilidade. Agora, não instabilidade no sentido negativo, tá? Instabilidade no sentido de movimento, certo? Então, a gente pode se inspirar por alguma questão aqui envolvendo movimento, até porque a gente está vindo da proposta dos 40 dias de interiorização, e essa proposta, ela valeu tanto para chamas gêmeas e almas gêmeas em separação e em união, né? Mas para quem está em separação e ficou facultado para quem está em união, né? Agora, tudo facultado, nada aqui é obrigatório, tudo convite. Eu vou tirar as cartas para chamas gêmeas e almas gêmeas em separação. Eu vou tirar 5 cartas, tá? Por conta dessa conexão com o 5 do 5. Ainda não sei se a gente vai tirar para divino feminino e divino masculino, vamos ver. Vamos fluir. A energia está muito forte. Eu vou colocar 4 cartas e a quinta eu vou colocar aqui para mim numa posição de destaque, tá? Quem estão dizendo aqui que essa posição de destaque é o que vai reger esse momento, que vai abranger essa leitura, tá? O seu momento, o agora, o momento presente, até enquanto ressoar para você o que vai ser dito aqui. Então eu vou começar levantando essa última carta, a musa de emoções, tá? Então a musa de emoções vai reger esse momento das chamas gêmeas e almas gêmeas em separação. E as outras cartas, o 10 de materiais. Lindo esse 10 de materiais, né? Hierofante. O 5 de materiais. E o 9 de vozes. A musa de emoções, ela vai ser sempre um recurso, tá? Por isso que ela tá aqui destacada do restante do jogo, ok? Vou fazer dessa forma. Tá sendo pedido para eu fazer dessa forma. A musa de emoções, ela é equivalente ao rei de copas de um deck tradicional, tá? A musa de emoções, ela é uma parte nossa que tem total conexão com o coração. Eu tinha acabado de falar isso, né? Antes da gente fazer a visualização. Que precisa haver essa conexão com o cardíaco, a abertura do coração. Você tá com o coração aberto para as outras pessoas, para a vida, para você mesmo, para o auto-perdão. Porque sem nada disso,
não tem como você manifestar uma relação dessa envergadura. Esse tipo de conexão que eu quero dizer, tá? Não tem como você sustentar qualquer coisa parecida com isso. Então, esse estar de coração aberto, de peito aberto, é necessário. E aqui nesse tempo, nesse agora, vai ser necessário. Esse jogo, ele faz conexão com a fala. E o mais interessante é que a gente tem 2 5 aqui. A gente tem o Hierofante, né, o popular Papa, e a gente tem o 5 de materiais. E eu vou começar a leitura com eles. Acabamos de vir de um período de introspecção. Um período, inclusive, em que se houve algum tipo de desencontro na comunicação entre você e a sua chama gêmea ou alma gêmea, mesmo que você não conheça, tá? Quando eu falo desencontro, por que desencontro? A pessoa não está na sua realidade, logo você não pode falar com ela. Ou quando ela está na sua realidade, existe alguma falha, alguma coisa que não é compreendida. E tem aqui uma necessidade de comunicação muito grande do que aconteceu, do que você sentiu, do seu processo. A outra pessoa, ela precisa saber, mesmo que ela só saiba no reino dos sonhos. Esse 9 de vozes aqui tem essa mulher aqui dormindo nas nuvens. Mesmo que a outra pessoa só saiba nos sonhos. Chamas gêmeas e almas gêmeas se encontram nos sonhos, se encontram em outras dimensões. É uma realidade. Muitas pessoas têm consciência disso, tá? Mais do que vocês imaginam. Porque quem começa nesse caminho acha que é tudo muito exótico e acha que tá ficando doido, né? Acha que tem algum parafuso solto, né? E as pessoas acham isso porque muitas vezes elas não têm com quem conversar sobre esse tipo de relação. E aí elas têm as experiências mais ricas e muitas vezes não podem dividir com ninguém, tá? Só que a comunicação ela é uma realidade. A comunicação em outras dimensões, né? Melhor dizendo, outras partes da realidade, tá? Porque as pessoas, elas vivem uma desconexão muito grande do que é mais sutil. E o sutil, ele também faz parte da nossa realidade, ele não está desconectado. Então, tem aqui uma necessidade de comunicação que é marcada pelo Papa, marcada pelo 9 de vozes, tá? Do que aconteceu nesse período de silêncio e recolhimento, o que aconteceu literalmente, o que você sentiu, o que você está sentindo, quais são as suas expectativas. O que eu chamo atenção é para o seguinte: a gente tem o 10 de materiais e o 5 de materiais, que são polos opostos. São equivalentes a 10 de ouros e 5 de ouros. Existe aqui uma avaliação dual desse relacionamento. Alguns de vocês estão apostando todas as fichas nessa relação
entregando tudo de si para essa relação, entregando a alma, entregando porque vê que não tem outro jeito. E mesmo que não fosse para essa pessoa, você teria que se entregar de qualquer forma, porque você já trilhou tanto esse caminho que não tem mais volta. Então, não precisa ter esse nível de entrega para uma determinada pessoa, mas você tá com uma sede da entrega em si. Então, qualquer pessoa com quem você se relacione, você vai ter esse nível de entrega. Tem uma parte que está assim. E a outra parte tá no 5 de materiais, né? Não está acreditando, não tá vendo luz no fim do túnel, sente que tá se iludindo, se enganando, sente que está vivendo um grande sonho, não consegue encontrar qualquer relação que possa ser feita com concreto. Tudo parece ser muito diáfano, né? Tudo parece ser espiritual demais. E falta o chão, a concretude que a gente falou a respeito no vídeo anterior, que tinha a conexão com o 4 do 4, a conexão com a materialidade e o ancorar a relação. E embora a proposta fosse ancorar a relação, para aqueles que estão em separação, essa proposta de silêncio se fez necessária porque certamente havia mais camadas internas a serem trabalhadas. Mas tem uma coisa importante que eles estão pedindo para eu dizer, que eu acho que tem que ser dita, e eu não me lembro se tem muito tempo que eu né, se eu há muito tempo não digo isso. As pessoas, elas têm muitas percepções fantasiosas sobre o que é essa relação de chama gêmea alma gêmea. Muitas vezes as pessoas acham que é coisa de filme e as pessoas acham que é algo que não tem nenhuma conexão com o real. E estão muito enganadas com relação a isso. Mas não é disso que eu quero falar. Eu estou usando isso para usar como uma ponte para o que eu quero dizer. As pessoas acham que por não existir qualquer conexão com o real, qualquer investimento que elas façam nesse assunto é um investimento jogado fora, que também não é verdade. E elas acham algo pior, que para encontrar essa pessoa com essa conexão, você tem que ser alguém perfeito, você tem que ser alguém iluminado, você tem que ser alguém que trilhou o caminho, né? Que está num caminho já certo dentro do seu crescimento espiritual. As pessoas acham que elas têm que ser alguém que está com tudo resolvido na vida para poder encontrar uma pessoa desse naipe. E não é verdade. Porque uma parte do trabalho acontece em união. Você não tem que criar um mundo aí que é fantasioso. Você não tem que criar um mundo perfeito e de faz de conta para que essa pessoa apareça. A pessoa aparece quando você está na abertura total do seu coração. Quando você se ama, quando você ama a vida, quando você perdoa o que tem que ser perdoado e você segue em frente.
E por mais que você precise andar pela vida com uma espada e um escudo para se defender e para seguir frente aos desafios, você está ali de coração aberto. Você não tem medo do que possa acontecer com o seu coração. E aí você encontra a pessoa. Você identifica a pessoa. E quando você identifica, é algo assim infalível. Você pode se confundir quando você está iniciando, quando você está engatinhando no caminho. Mas uma série de sincronicidades acontecem para mostrar para você que aquela é a pessoa. Você começa identificando em sonhos, você começa identificando em meditações, até o momento em que você identifica na realidade, no concreto. Pode ser uma pessoa que você nunca viu, pode ser uma pessoa que você já conheça e que você nunca tinha feito essa associação. Você não imaginava que a pessoa que você desejava tanto encontrar era aquela que você já tinha uma referência. Mas existe um momento em que você é presenteado com esse saber. E ninguém pode tirar esse saber de você. E a partir daí você precisa tomar uma decisão. Porque você precisa acolher dentro de si essa pessoa. Essa pessoa é única, ela não é perfeita, ela não é um Buda, ela não é uma pessoa mega desenvolvida, ela é uma pessoa igual a você. Seu espelho mais fiel. E existe um momento de muita humildade em que você precisa aceitar essa pessoa dentro do seu coração, porque é ela e não é mais ninguém. E aí é nessa hora que você define se você vai seguir no caminho ou não. Se você segue, você continua fazendo os seus investimentos internos até que exista a possibilidade de você fazer o investimento externo nessa pessoa. Quando vocês têm algum tipo de conexão de link em que vocês podem se falar, trocar mensagens, se ver, se encontrar e por aí afora. E aí começa uma outra fase. Começa a engatinhar a fase da união. Tudo bem. Dito isso, que tem essa questão de você aceitar quem a pessoa é, e essa aceitação também, enquanto ainda é uma coisa mais etérea, enquanto ainda é algo que acontece nos seus sonhos, enquanto ainda é algo que acontece em meditações, enquanto ainda é uma coisa que ainda não está totalmente ancorada no concreto. A aceitação já existe aí. E a chave para desenrolar tudo isso, desenrolar no caso de quem está na vibração do 5 de materiais, é a musa de emoções e também é o Papa, né? O Hierofante. E essa representação do Hierofante aqui, ela está muito interessante porque tem essa figura, né, gigante aqui e a outra figura pequena, que na verdade eu vejo como eu inferior e eu superior, né? O eu inferior olhando para o eu superior como se o eu superior fosse assim uma entidade muito inacessível, como se fosse alguma coisa diferente de nós. E não é. E enquanto ainda há esse desencaixe, fica difícil continuar. Fica difícil ter fé, fica difícil prosseguir, fica difícil, inclusive, colocar todas as fichas nessa história, apostar nessa história,
porque você sabe que a árvore vai dar frutos, e aqui no caso um buquê. Um buquê, uma família, uma comunidade. E essa carta aqui representa muito bem a missão das chamas gêmeas. Uma missão de amor, né? Que ultrapassa o amor da relação. E que mesmo que você não tenha encontrado essa pessoa, não saiba quem é essa pessoa, é algo a se almejar, a se desejar. Esse nível de entrega, quando o seu amor pela outra pessoa é tão grande que ele transborda e ele vira um amor por todo o mundo, que não significa que você não vai viver o amor de casal, mas é algo que ultrapassa. Então eu percebo que tem um grupo de vocês que já está ancorado aqui nesse 10 de materiais, e tem um grupo que não está e está ancorado no 5 de materiais. E aí, esse 5 de materiais, ele saiu na leitura passada, eu não me lembro em qual delas, mas saiu. E eu chamei atenção porque eu vou chamar atenção de novo, porque tem essa pessoa dormindo, assim como tem no 9 de vozes, né? 9 de vozes, se eu não me engano, também saiu. Então tem uma parte de vocês que continua achando que é tudo sonho. E por que isso acontece? Eles estão me dizendo que tem a ver com a musa de emoções. Mas aí não só por causa da abertura do coração, mas também uma abertura para uma comunicação mais intuitiva com a realidade em geral. Uma comunicação mais intuitiva com o seu eu superior é necessária, e uma comunicação mais intuitiva com tudo. Tudo. Talvez a realidade que a gente está vivendo esteja muito pesada. E aí é por isso que eu fico fazendo questão de usar esse The Muse Tarot. Porque é ano da Vênus, a gente precisa do feminino, a gente precisa cheirar as rosas que estão no caminho. Eu tenho falado isso com uma certa insistência. A gente precisa e vai precisar cada vez mais olhar essas rosas que estão no caminho. Isso é urgente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar mais 3 cartas. Uma carta para acompanhar o 10 de materiais, uma carta para acompanhar o Hierophante, uma carta para acompanhar o 5 de materiais. O Hierophante, ele é solução, assim como a musa de emoções. Então a gente está diante de uma questão que vai envolver fala e comunicação. Atenção! No fim desse mês, Mercúrio vai retrogradar. E ele vai ficar retrógrado até um pouquinho depois do meio do mês seguinte, tá? Eu vou deixar as datas direitinho aqui na descrição do vídeo, que eu vou checar as efemérides, tá? Para deixar o intervalo de tempo direitinho. Observem Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado não precisa ser um sofrimento, tá? É um momento para a gente ajustar a nossa comunicação. E, em muitos casos aqui, comunicações vão acontecer nesse período. Talvez você esteja sem falar com a sua pessoa, né? Com a sua chama ou alma gêmea. Seja na vida real, seja em sonhos ou meditações, tá? Você tá sem algum tipo de comunicação. E
precisa, né, instaurar de novo essa comunicação para que vocês consigam prosseguir no caminho. E aí, para as pessoas que estão no 5 de materiais, me parece que tem também uma questão de fé envolvida, porque a gente não pode esquecer do aspecto de fé envolvendo o Hierofante. Agora, além da fé, a sua conexão com o seu eu maior, tá? E aí, para todos, essa conexão com o eu maior é o mais importante a fazer agora. É até mais importante do que falar com a pessoa e encontrar a pessoa. Esse falar com a pessoa e encontrar a pessoa vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência dessa sua conexão, tá? E com relação a isso, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Porque eu tô no processo com vocês. Então eu reconheço muita coisa que tá aqui, eu reconheço muita coisa que aparece na leitura de quem tá em união. Tudo isso aqui faz parte da nossa egrégora. Então eu reconheço isso. É algo que faz sentido. É como se não pudessem sair outras cartas além dessas aqui que saíram, sabem? Então vamos lá. Mais 3 cartas. Então, uma para acompanhar o 10 de materiais, outra para acompanhar o Papa, outra para acompanhar o 5 de materiais. Para acompanhar o 10 de materiais, o 2 de inspiração. Para acompanhar o Papa, o Ás de inspiração. E para acompanhar o 5 de materiais, a Musa de inspiração. A gente só tirou cartas de fogo, tá? A chama tem que estar acesa. Você tem que reacender a sua chama, independente de como a outra pessoa tá. Você só tem algum tipo de controle da sua chama. Você não pode se responsabilizar pelo outro, especialmente se você não sabe onde o outro tá ou você não sabe quem o outro é. O 2 de inspiração, para quem tá no 10 de materiais, me fala de sonhos maiores, de sonhos distantes, de ousadia, de acreditar na viabilidade dessa relação, especialmente se a outra pessoa está longe, mora longe, ou se você acha na sua cabeça que ela é inacessível por algum motivo. Tem aqui a ousadia, a chama sendo acesa para você alimentar a sua ousadia. O Ás de inspiração para o Papa vai valer para todos. Acender a chama do contato com o seu eu maior. Não importa como você vai fazer isso. Você pode fazer isso num ritual, você pode fazer isso num contato com a natureza, você pode fazer isso numa caminhada, você pode fazer isso de tantas formas, contanto que você seja sincero. Não existe uma maneira
obrigatória, ou como que eu faço isso, como que eu tenho que fazer isso. Seja sincero com você mesmo. Você quer reacender a sua chama. Você quer entrar em contato com uma parte sua que é divina. Você quer entender que não existe divisão entre vocês. Não existe isso de ficar aqui olhando para cima, como se o seu eu sou fosse muito, né? Nossa, fosse impossível de chegar até ele. Então, antes de mais nada, essa questão de reacender a chama é com relação a você mesmo. E dá para você dizer e pensar também que você reacender a sua paixão pela vida e você deixar claro para o mundo que você está apaixonado pela vida. Isso independente de qual banda aqui você está. E quem está na vibração do 5 de materiais precisa da musa de inspiração, né? A musa de inspiração seria o equivalente ao rei de paus. Eles estão me dizendo que essa musa de inspiração, ela é um teste, ela é uma prova. Vocês estão colocando em prova a sua conexão. E vocês estão se colocando em prova. Tomem cuidado só para vocês não se cobrarem demais. O fogo aqui me remete a asas, asas de anjo. Mas essas asas, elas são suas. Elas não são de uma entidade externa. Elas vêm de você. Eu diria que a diferença aqui entre 10 de materiais e 5 de materiais é o tanto de fogo, de chama que você tem. Se você consegue reacender a sua chama e você se conecta com o seu propósito maior, você se conecta com algo maior, alguma coisa que faz você sair da sua vida cotidiana, seja lá o que for, você está lá com a sua chama acesa. Como é que você administra esse fogo? O que você faz com esse fogo? A diferença está aí. No tanto de fogo que você consegue acender, o que você faz com ele, o que acontece com ele, como você mantém esse calor, como você mantém essa paixão. E em muitos casos é um investimento de tempo e de crescimento individual tão grande que às vezes se confunde com um relacionamento estável de muitos anos. Para muitos de vocês é como se vocês já estivessem num relacionamento estável com essa pessoa há muito tempo, mesmo sem você saber. E aí, por um lado, é verdade, porque as chamas gêmeas e almas gêmeas, elas se encontram entre as vidas. Então, de fato, vocês têm uma relação muito intensa, longa e próspera com essa pessoa. E você precisa ter fé de que num determinado momento essa conexão ela vai se refazer. Vocês vão se lembrar. Vocês não precisam lembrar de cada detalhe, não precisa entrar nessa fantasia de que vai lembrar de cada vida, nada disso. Mas vai ter um momento em que vocês vão se olhar nos olhos e vocês vão ver a chama. Não vai ter como negar isso. É só o que basta. Acender verdadeiramente uma única vez. Não precisa de mais nada.
Quando você olha para o outro e existe esse reconhecimento. Tá feito. Não tem mais nada a se fazer. O resto é tudo administração de relacionamento, mas não tem outra coisa a ser feita. Eu entendo que para muitos de vocês é como uma maratona, né? É aquela questão de manter a chama olímpica acesa, sabe? É isso, né? Porque muitos de vocês já vêm de muitas vidas ansiando por esse encontro, consciente ou inconscientemente. E ele vai se dar agora, nessa vida, nessa realidade. Tá tudo convergindo para isso. Mas se você falha na sua fé, você bota tudo a perder. E você deixa de encontrar essa conexão com essa pessoa que com um único olhar ela consegue acender você. E quem já experimentou, quem já testemunhou, sabe muito bem do que eu tô falando. E aí quando você experimenta isso, tudo que você achava que era um sonho, isso e aquilo, cai por terra porque você vê que é verdade. Tem aqui uma questão de fé, tem aqui uma questão de conexão interna, tem aqui o comprometimento com a sua chama. Antes de mais nada, tenha esse comprometimento com a sua chama. Não interessa o que o outro está fazendo. Se o outro estiver fazendo a mesma coisa, maravilhoso. Mas se ele não tiver, ela não tiver, você está fazendo a sua parte. E o universo ele não vai desperdiçar a energia de uma pessoa que é íntegra e autêntica consigo mesma. Não há com que se preocupar. A sua chama, ela não vai se apagar. Ela não precisa do outro. Mas quando ela tem a chama do outro, aí tudo faz sentido, né? Eu sei que é um investimento pesado, tá, gente? Eu sei como é que é isso. Eu vou encerrar com uma carta do Metatron. Clareza. Vá para dentro. O convite para a introspecção continua. Agora, é diferente de antes. Aqui é um convite à introspecção para você firmar esse contato aqui com o seu eu divino. Somente isso. Existe a introspecção, mas me parece que é um movimento menos intenso que na leitura anterior. E aqui, a meu ver, até mais natural. Mais natural e mais conectado com o cotidiano.
aprender, né, que existe hora para você estar para dentro, existe hora para você estar para fora, e o outro ele não tem nada a ver com o seu equilíbrio. Se você tem o seu equilíbrio, você tem tudo. Como eu falei, se o outro está fazendo a mesma coisa, maravilha, mas você não precisa dele ou dela para isso. Você tem algum tipo de interferência na sua realidade a partir de como que você está por dentro. E se você consegue fazer uma fusão entre o seu eu que está aqui, o seu ego, né? A sua personalidade e o seu eu maior, o seu eu divino, se você consegue perceber que você está a serviço dele aqui na Terra, as coisas ficam mais fáceis e fluidas. E acredito eu até que esses testes de fé, eles melhorem, tá? A questão do teste de fé para muitos é que você fica querendo ter provas concretas. Primeiro, de que a pessoa existe. E segundo, quando você sabe que existe, que você vai ter em troca o retorno do seu investimento. Tem isso. Você quer o retorno do seu investimento. Até porque a gente tem naipe de materiais aqui, né? Como que eu vou investir tanto tempo da minha vida e tanto crescimento se eu não vou ter o que eu quero? Mas existe um ponto em que você precisa ir além dessa necessidade de ter o retorno do investimento, porque o maior retorno que você tem nessa caminhada é você mesmo. Se o outro está na mesma jornada, é maravilhoso, mas se ele não está, ele, ela, tem um limite do que você pode fazer. E aí a única coisa que você pode fazer no momento é se voltar para dentro, aquietar a mente e guardar seu portador dessa chama. Portador dessa chama. Não tem mais nada a ser feito. Não acho também que exista aqui um compasso de espera. Não. Eu vou perguntar a respeito do que eu falei, das possibilidades de comunicação no período do Mercúrio retrógrado. E se você estiver assistindo ao vídeo numa outra época, aguarde o período próximo de Mercúrio retrógrado, tá? Cinco de inspiração, que é o 5 de fogo. Movimento. Não tinha falado de movimento. E outro 5, né? A instabilidade, né? E essa instabilidade, como eu falei, não é algo ruim, né? É o movimento. As coisas não vão ficar paradas, não vão ficar como estão, tá? Então eu entendo sim como uma confirmação de comunicações, tá? Porque tem um processo para acontecer. E existem decks, inclusive, que representam o 5 de paus, como se o 5 de paus ele fosse uma fogueira. Então tem a fogueira aí, né? Sendo acesa. Os sinos estão confirmando, tá? A fogueira está acesa. Fogueiras acesas, como a gente fala no xamanismo, fogueiras acesas.
Então, se a sua chama está acesa, você tem muito mais chance de inspirar o outro. Porque o que acontece com você, acontece com ele ou ela. Vocês não estão separados. A separação é uma ilusão. A gente está lidando aqui com algo que é ilusório. A gente está lidando com algo que só funciona aqui na densidade. Porque em outros lugares, em outras dimensões, em outros tempos, vocês estão juntos. Então tenham lidar com a ilusão da separação. Porque isso não existe nessa lógica das relações de alma. Então tem um movimento aqui, né? A chama está acesa e é o que você precisa fazer agora. Não é nem para ficar esperando. Ah, eu vou ficar esperando pela comunicação. Não é para ficar esperando pela comunicação. É para você seguir com a sua vida, é para você acender a sua chama, manter a sua chama acesa. E como o outro ele tem conexão com você, num determinado momento ele vai corresponder. Ele só não vai corresponder se ele estiver muito atrasado no processo interno dele. Mas é como eu falei, a espiritualidade é sábia e ela não desperdiça a energia trabalhada pelas pessoas sinceras. Por isso que eu falo que o vídeo é chamas gêmeas, almas gêmeas. Se você não consegue, né, estar na trajetória com a sua chama gêmea, uma alma gêmea vai se aproximar. Uma alma que tem afinidade com você vai se aproximar. Nada é desperdiçado no universo. É por isso também que eu fico sempre dizendo que vocês não podem ficar obcecados com uma determinada pessoa. Que eu tenho que ser aquela pessoa. Você não sabe como é que essa pessoa está no processo dela. E estar em união envolve muita coisa. Envolve, inclusive, conteúdo de outras existências que você talvez nem tenha noção. Então você precisa estar com essa sua chama acesa e você viver nessa intensidade, nessa certeza, nessa integridade, e isso é tudo que basta. Você não precisa de mais nada. Você se tem. E aí quando você se tem e você tem esse nível de sinceridade com você mesmo, você manifesta uma relação adequada, tá? Seja ela chama gêmea ou alma gêmea. Ou ao menos uma alma afim. Alguém que tem uma fogueira aqui no peito igual a você, tá? Agradeço as chamas gêmeas e almas gêmeas em separação que ficaram até o final. Então eu vou fechar. Eu sei que tem gente que assiste a tudo, né? Então eu vou fechar para abrir para as chamas gêmeas e almas gêmeas. Eu falei união ou falei separação? Não sei mais. Chamas gêmeas e almas gêmeas em separação. E aí eu vou abrir agora para as chamas gêmeas e almas gêmeas em união. É tudo a mesma coisa, gente. A gente não está separado. A gente só tem a ilusão da separação. Ok? Então vamos lá. 5 cartas para chamas gêmeas e almas gêmeas em união. E aí eu vou fazer da mesma forma como eu fiz no jogo anterior, chamas gêmeas e almas gêmeas em separação. Eu vou tirar
uma carta aqui que vai se destacar e ela vai ser a energia primordial do período, tá? O 10 de inspiração. Eremita. A musa de inspiração. A estrela. E o cavaleiro de vozes. Chama gêmeas e alma gêmeas em união. Na leitura anterior, foi feito o convite para esse processo de interiorização de 40 dias, que eu chamei dos 40 dias de Cristo no deserto. E existe um link do 40 com o período da retrogradação da Vênus. E, aliás, é bom eu fazer vamos fazer uma errata aqui. No vídeo anterior eu falei que a Vênus não retrogradava em 2021. Mentira, sim, ela vai retrogradar em dezembro, tá? E ela passa cerca de 40 dias em retrogradação. Quando tiver mais próximo, a gente vai passar orientações mais específicas com relação a isso. Me parece aqui que, independente de você ter aceitado o convite dos 40 dias ou não, esses 40 dias, para alguns de vocês, não foram suficientes. Ai, Ana, suficiente para o quê? Para acender a chama, manter a chama acesa em você e dentro da relação. Não foi suficiente. Tanto que é o 10 de inspiração que está aqui como a vibração predominante. Mas vocês poderiam dizer, mas o 10 de inspiração não é um excesso de fogo? Há quem diga que sim, mas o 10 de inspiração, ele também tem uma vibração que é mais ou menos assim: não sei o que fazer das minhas paixões. Não sei o que fazer de tudo isso aqui que eu tenho. É como se você tivesse com a lenha e todo o ferramental para você acender a fogueira do seu coração e você não tivesse coragem para acender de novo porque você tem medo da chama ficar muito alta. Você tem medo dos excessos, você está com medo de ser demais, até porque tem a estrela aqui. Vocês estão com medo do brilho, do seu brilho e do brilho que vocês são capazes de alcançar com a sua chama gêmea ou alma gêmea. Quando um casal de chamas gêmeas ou de almas gêmeas sai na rua, por exemplo, chama muita atenção. As pessoas percebem a conexão. As pessoas sabem que tem algo especial ali. Elas admiram, elas invejam e muitas vezes, quando se percebe, né, os indivíduos eles ficam com medo. Tem aqui também um medo de todo o potencial que você é capaz de alcançar com essa pessoa.
O que se apresenta aqui para mim é um momento que está chegando perto, em que vocês dois vão precisar viver todo o seu potencial como pessoas, né? Juntos, um ajudando o outro. E você que está aqui ouvindo a leitura, que é mais provável, mas eu não posso descartar que seja com a outra pessoa, mas é mais provável que seja você. Você tá com medo desse potencial todo, desse brilho todo, de onde vocês são capazes de chegar juntos. Vocês são capazes de chegar até os céus. Vocês são capazes de muita coisa. Vocês são capazes de muita coisa sozinhos, mas juntos vocês são capazes de mais ainda. Então tem um medo aqui do que vocês são capazes de alcançar quando vocês dois estão no seu brilho, quando vocês dois estão com as suas chamas acesas. E aí, aqueles de vocês que não têm o hábito de assistir ao vídeo inteiro, eu recomendo que assistam a parte de chamas gêmeas e almas gêmeas em separação, porque vocês vão ter a capacidade de entender mais sobre isso que eu estou falando da fogueira e do acender a própria chama, porque existe uma conexão entre as leituras aqui. Na verdade, sempre existe essa conexão entre as leituras, mas hoje está mais gritante essa ligação. Então tem uma necessidade aqui para vocês em união de reacender ou redescobrir essa chama, porque o tempo de introspecção ele não bastou. E nem sei dizer se valeria a pena investir tão pesado na introspecção. Para aqueles em separação, a energia da introspecção ela permaneceu, mas de um jeito diferente do que foi proposto antes. E para vocês, o mesmo. Não é que vocês vão ter que ficar em silêncio de novo. Mas tem esse comentário aqui. Para muitos, o tempo em silêncio não bastou. Porque foi um tempo em silêncio vivido para o outro, em relação ao outro, e não necessariamente com relação a você e a descoberta ou redescoberta da própria chama e reacender a paixão. Muitas vezes as pessoas falam de reacender paixão dentro de um relacionamento, mas se esquecem que essa questão de reacender paixão, na verdade, é reacender paixão pela vida. Você ter tesão pela vida. Você não vai ter tesão pelo outro se você não tiver tesão pela vida. É inútil você tentar. Então me parece isso, que vocês têm tudo à disposição para ter uma fogueira maravilhosa no peito e dentro do relacionamento. Mas dá medo. Ai, mas e se eu me queimar? Ai, mas e se eu chamar atenção? Ai, mas e se? E se as pessoas ficarem com inveja? E se as pessoas cobiçarem o outro? A minha chama gêmea, por exemplo. Se as pessoas cobiçarem, deixa cobiçar, ué. Você fala assim, ó, é meu, é minha, não é de mais ninguém. Vocês estão precisando de uma boa dose aqui de autoestima. Porque tem muitas variáveis na vida prática
para lidar, mas vocês dariam conta disso com mais facilidade se vocês estivessem com um nível melhor de autoestima. Então, a chamada para introspecção aqui, ela está ligada com o autocuidado. Seria interessante vocês verificarem como é que está o cuidado com o corpo, com a saúde, com a beleza, com a estética, com a moda. Podem parecer coisas que não tenham relação ou que não tenham uma grande importância, mas está tudo interligado. Vocês estão precisando deixar aparecer mais a sua própria essência, deixar a sua essência florescer, deixar que os outros vejam. Vocês estão precisando de brilho, cultivar esse seu brilho. E desmedidamente, sem ficar aguardando, né, ou esperando, ou com medo do que os outros vão dizer, ou ficar na expectativa de algum tipo de aprovação. Quando muito, vocês precisam da aprovação de vocês mesmos. Nem dá para dizer aqui que a aprovação do outro, da chama gêmea ou alma gêmea, é tão necessária assim. Não nessa leitura aqui, não nesse caso aqui em particular. Eu vou tirar mais 5 cartas para ver quais são as outras considerações que o tarot faz. E eu vou fazer da mesma forma. A 5ª carta eu vou deixar destacada. O Sol. Não preciso nem dizer mais nada, né? Sol e a estrela. E podemos até fazer um paralelo entre o masculino e o feminino da relação, né? 2 de inspiração. O 9 de vozes. O 4 de inspiração. E o 5 de inspiração. Tem muita carta de fogo aqui, né? E muita carta com luz, com iluminação. Uma chamada para ousadia, uma chamada para sonhar, uma chamada para pertencer e uma chamada para se movimentar e inspirar os demais. Todos os problemas que vocês acham que você tem dentro da relação, eles são muito pequenos diante da quantidade de luz que vocês têm juntos. O que eu estou entendendo aqui é que essa continuação desse convite para a introspecção vem somente para que você se dê conta desse brilho todo. Porque uma vez que você faz isso, você não tem mais necessidade de ficar em algum tipo de introspecção ou de resguardo. Não tenha medo do seu próprio brilho. Não tenha medo de ser olhado. Não tenha medo de ser admirado, até mesmo de ser invejado. Você não pode fazer nada com relação às pessoas que não cuidam do próprio brilho.
Vocês têm muito o que fazer. E aí não estou dizendo só com relação à missão das chamas gêmeas, não. Vocês têm muito o que fazer como casal. E um não apaga o brilho do outro. Vocês só somam. Tá tudo disponível, né? Vocês têm capacidade de alçar voos maiores. É o que está disponível aqui para vocês. Tá faltando coragem. Tá faltando coragem. E aí, com relação a essa coragem, eu vou tirar uma carta do Metatron. Amor, relacionamentos e harmonia. Seu próprio coração, a sua própria chama, seu peito aberto, seu próprio relacionamento coloca você para frente. Você precisa viver essa relação. Você não deve nada a ninguém. Essa relação é o seu próprio porto seguro. Você não vai encontrar porto seguro em outro lugar. Se você deve algum tipo de satisfação, você deve só a essa pessoa, mais ninguém. O amor de vocês, ele é sólido, ele já se basta, ele é chama, ele é brilho, ele não apaga o brilho de cada um. É justamente o contrário. Vocês brilham cada vez mais. Não tenham medo desse brilho. Não tenham medo do sucesso. Não tenham medo de chamar atenção. Não tenham medo de tudo que se dispõe para vocês. De tudo que está se fazendo acessível e disponível. Porque vocês com essa quantidade de luz aqui, vocês só vão ter cada vez mais. Não tenham medo da saúde, não tenham medo da prosperidade, não tenham medo da harmonia, não tenham medo do amor. Cada vez mais luz. Esse é o caminho das chamas gêmeas. Cada vez mais luz. E às vezes fica parecendo uma coisa muito fora, né, de órbita, quando se diz, ancorar luz. Ancorar luz é isso. É você ser luz, ser consciência, você ser o seu melhor, você tá na sua essência, você tá no seu brilho, você fazer aquilo que você entende que você veio fazer, você tá com o outro, você dialogar, você cultivar o relacionamento, você crescer dentro do relacionamento, você crescer como pessoa, crescer cada vez mais para alçar voos cada vez maiores. E vocês se elevam mais, melhor e mais rápido quando vocês estão juntos. E aí não à toa o Criador colocou vocês juntos. Qualquer problema de ordem prática aqui, pelo que eu tô vendo, é muito pequeno comparado ao que vocês têm disponível. Vocês podem resolver qualquer coisa da ordem prática. Vocês têm energia para isso. Vocês têm luz para isso. Não se escondam. Não se escondam atrás de um processo de introspecção
por tempo demais. A introspecção ela é necessária, mas ela é necessária até um tempo. Não tenham medo do brilho. E aqueles que estão em separação, que estão vendo essa parte, em especial, não tenham medo do brilho, porque muitos continuam em separação porque têm medo disso tudo aqui, de tudo isso que se dispõe para quem se arrisca a ter esse tipo de relação, sabe? As pessoas, elas têm medo de ser muito e não é para ter. Ok? O recado dado para as chamas gêmeas e almas gêmeas em união. Vou fechar o jogo de vocês e eu vou fazer uma visualização de encerramento. Peguem de volta o cristal de quartzo. Imagina que você tem conexão total com esse cristal. Você e ele são um. Você está totalmente ancorado, ancorada na energia do seu coração. Imagina que você tem uma fogueira dentro do seu coração. Imagina uma fogueira com as cores amarelo, rosa e azul da chama trina. Quando você conseguir visualizar a imagem com perfeição, estala o dedo na altura do coração, registra essa realidade. E eu vou deixar você no espaço do coração enquanto eu faço a oração de encerramento. Arro, gratidão. Gratidão a quem que ficaram até o final, curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo. Arro.